gente. Nossa conversa é sobre vínculos afetivos e vai aqui, sobretudo, uma chamada de atenção para mães, pais, cuidadores de crianças em geral. Na vida tudo é relacionamento e o ser humano, ele é um ser interdependente. Porém, na primeira infância, ele é muito dependente. Um filhote de girafa, por exemplo, nasce e já fica de pé e caminha. Um bebê humano, em geral, leva 1 ano para dar os seus primeiros passos. Compreender a importância dos vínculos afetivos, principalmente na formação de um padrão emocional na infância, é muito significativo. Por quê? Porque esse padrão aprendido será levado para a vida fora. As pessoas, então, deveriam ter muita atenção, pais, educadores, cuidadores, professores, com a atenção, focar bastante atenção na educação emocional, na criação de hábitos e atitudes mobilizados para um afeto positivo. Esse vínculo afetivo, ele começa então na gestação, em que as reações fisiológicas da mãe, os batimentos cardíacos, os sons intestinais, as sensações que a mãe tem de alegria, de prazer, de tristeza, os estímulos então sensoriais, os cheiros, o paladar que passam através do líquido amniótico, a voz da mãe, os sons do ambiente, tudo isso vai configurando um padrão de emoções, que vão ser traduzidos também por imagens mentais. O amor incondicional dos pais, que se resume no apoio, na segurança e também na identificação de gênero, vai permitir o desenvolvimento de um adulto mais equilibrado, mais saudável, um adulto que tenha mais facilidade de comunicação e de relacionamentos. Essa viagem do útero para o mundo é um percurso que demanda um aprendizado. A importância de ser bastante cuidado esse período por essas pessoas que serão responsáveis pela criança, principalmente a mãe, tem que compreender que não é somente alimentação e proteção, um teto que uma criança precisa. Principalmente o bebezinho necessita de cuidados bastante especiais. Pesquisas realizadas na Romênia em 1990 por Felton Earls e Maia Carlson, eles chegaram à conclusão que as crianças que não têm essa atenção, esse carinho, elas, por carência de afeto, e afeto é tudo que nos toca, que nos mobiliza, que nos envolve, pode ser positivo ou negativo, então a carência, a falta desse afeto positivo traz uma consequência drástica, que é o aumento do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Esse hormônio prejudica, então, em excesso, o desenvolvimento do cérebro. Então, as crianças que não recebem afeto, elas se desenvolvem semelhantes às crianças que passaram por traumas intensos. O vínculo afetivo, que começa então na gestação, vai ser desenvolvido ao longo da vida, do desenvolvimento da criança, da primeira infância em diante. Eu fui voluntária no educandário há alguns anos, que cuidava, acolhia bebês. E eu vi
que algumas dessas crianças se balançavam, batiam com a cabeça no chão, algumas tinham hematomas mesmo na testa, outros choravam, um choro lamentoso, algumas gritavam pedindo atenção. É uma situação dolorosa de se ver. Então essas crianças que eram, na ocasião, órfãs e abandonadas, elas já traziam graves sequelas da falta de afeto. Isto numa instituição em que às vezes uma cuidadora tinha que dar atenção a várias crianças ao mesmo tempo. Essas crianças manifestavam baixa imunologia, dificuldades de comportamento, de socialização, poucos cabelos ou ralos, fracos e quebradiços, dificuldades muito grandes de se comunicar e um atraso no desenvolvimento, sobretudo no crescimento. Eu acompanhei durante algum tempo e pude ajudar algumas crianças nestas condições. Então, o vínculo afetivo, o carinho, deixa tanto uma estrutura de uma personalidade mais positiva, uma pessoa mais equilibrada, mais atuante, com mais alta autoestima, e o afeto negativo, maus tratos, agressão, gritos, xingamento, enfim, o que impede o desenvolvimento dessa criança vão deixar marcas. Conheço e já tratei adultos que tinham muita dificuldade de tocar, de abraçar, de dar e receber afeto, carinho. Tratei até de um caso bastante interessante de uma menina que não gostava de ser beijada. Alguns adultos me falam que quando alguém vem dar um abraço, um beijo, eles têm uma imediata reação de defesa, de se contrair para não receber aquele toque, aquele carinho. Por que isso? Porque o nosso cérebro forma padrões. E quando não houve esse estímulo afetivo, através da pele, do toque, do abraço, do beijo, este padrão não é reconhecido. Então a pessoa se desenvolve vida fora sem ter esta informação acumulada no seu cérebro, e ela não tem então um padrão afetivo, de envolver, de tocar, de abraçar, enfim, de beijar. Então, o afeto, o vínculo amoroso, ele estimula áreas, favorece o estímulo de áreas cerebrais que formam conexões associadas ao sistema límbico, que favorece, então, emoções mais equilibradas. E também a integração de terminais neurais que possibilitam, então, também maior desenvolvimento do pré-frontal, né? E assim também da cognição. Se a criança, o bebê, né? O feto, o bebê no ventre da mãe vai passando por esses desenvolvimentos, recebendo estímulos na pele, e a pele é um órgão extenso do nosso corpo, com muitas funções diferenciadas, quando ao toque há um estímulo dos terminais sensoriais. Assim como na amamentação há estímulos durante a sucção, o toque da língua da criança, do bebê no céu da boca, faz com que outras áreas cerebrais sejam estimuladas. E a criança, durante a amamentação, não somente é nutrida, mas ela também aprende que é um momento de prazer. E esse prazer vai acompanhá-la durante a vida como um padrão de ser gratificada, um padrão de ser também reconhecida, amada, acolhida. Então, esse amor incondicional que a mãe oferece, que o pai também pode oferecer no contato corporal, no falar olhando nos olhos com calma e com atenção para uma criança, vai criando então a estrutura de uma personalidade de um adulto com menos mecanismos de defesa, com menos agressividade. É importante, então, que cuidemos do vínculo afetivo. Eu sugiro a leitura de um dos meus livros,
a significação do amor, o maior aprendizado da consciência, em que há um capítulo que eu trato da questão de que o toque é fundamental. Quero sugerir também o livro O Primeiro Ano de Vida. Assim, amigos, confiança, autoestima, sentimento de pertença, de identidade, a capacidade de se relacionar positivamente, tudo isto deriva de uma construção comportamental em que todos nós que estamos em volta do bebê, da criança, fazemos parte. Assim, ficamos por aqui, desejando que todos que tenham um tempo, que gostem de criança e que tenham o desejo de ver um mundo melhor, procurem ajudar essas crianças, então, que são abandonadas, deixadas em abrigos, que muitas vezes não têm mesmo condições de dar suporte às necessidades das crianças para uma realização pessoal. Um ser humano precisa muito mais do que cesta básica e teto. Ele precisa ser olhado como uma pessoa. E para que ele tenha esse desempenho e chegue a ser realmente uma pessoa, no sentido mais positivo da palavra, ele precisa de muito amor, de muito afeto, de muita atenção, para que se sinta realmente um ser humano positivo, um ser humano digno. Então vamos pensar um pouco mais sobre como lidamos com as nossas crianças, como é que conversamos com elas, se damos importância ao que elas sentem, ao que elas fazem, e pensar muito, 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 principalmente os jovens, que gerar um filho e trazê-lo para a vida é um compromisso bastante sério e que envolve muitas responsabilidades. Um beijão, tudo de bom, e vamos trabalhando por aqui, trazendo para vocês ideias, sugestões, informações atualizadas, para que a gente vá fortalecendo esse grupo de seres humanos que ajudem a ir diminuindo o que há de negativo por aí. Um abraço.